Olá pessoal, boa tarde. Está começando o nosso Tarde Leve. Acompanhar aqui no Tarde Leve. Isso, se inscreva, compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário e bora pro vídeo. Imagine uma vida sem sons. Essa é a realidade de vários brasileiros surdos que enfrentam todos os dias os desafios da inclusão social. Ter uma vida independente, autônoma e produtiva é possível nesse universo do silêncio. É o que vamos entender agora. Aqui com a gente é Karen Strobel, diretora de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos do Ministério da Educação. Grata por estar conosco no programa. Eu agradeço também. Eu começo pedindo desculpas, Karen, porque eu não sei me comunicar por Libras, que é a segunda língua oficial, né, do Brasil, mas eu agradeço imensamente a presença aqui da Elisângela, que vai nos ajudar nessa conversa. Sim, claro. Vamos começar então, para a gente entender sobre esse universo dos surdos. São quantas pessoas deficientes auditivas e desse percentual, quantas são surdas? Aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva. Existem variações, existem os deficientes auditivos, com algumas perdas de audição. São vários. Nós temos o grupo também das pessoas surdas cegas. Todos eles estão nesse universo. Quais os critérios para a pessoa ser considerada surda? Assim, quando o bebê nasce, no próprio hospital é realizado o teste da orelhinha. E através desse teste é detectado se a criança é surda ou não. Mas ninguém, é claro que nenhum ouvinte pensa que vai ter um filho surdo. Então, quando chega em casa, às vezes, esse bebê, ele não acorda quando as janelas batem, a porta fecha de forma brusca, ou quando pessoas falam alto, ou quando ele não movimenta o seu olhar em direção a algum barulho. E aí, sim, alguns pais, eles procuram ajuda, eles vão fazer audiometria, bera, para detectar a surdez. E aí, às vezes, é um pouco tardia. Agora, para a gente entender, assim, qual que é a diferença do surdo para o deficiente auditivo? A pessoa surda é aquela que participa da comunidade surda e tem as experiências visuais, tem uma cultura e comportamento próprios e usa a língua de sinais. Se comunica mais em língua de sinais, em Libras, e a segunda língua, a língua portuguesa. As pessoas deficientes auditivas são crianças que nascem como são ouvintes e podem perder gradativamente a sua audição, ou então que cresceram, mesmo sendo surdas, sendo oralizadas, tendo os estímulos auditivos, com as tecnologias, e ela se comunica mais com as pessoas ouvintes. Existem tipos distintos de graus de perdas auditivas, assim como existem identidades diferentes de pessoas surdas. E é importante a gente reforçar que o termo surdo-mudo é totalmente errado, né? Bom, esse termo, surdo-mudo, é uma palavra usada antigamente. Então, as pessoas não tinham conhecimento sobre o conceito, sobre quem era essa pessoa surda. Hoje em dia, nós utilizamos mais a palavra surdo. Nós já sabemos que os surdos, eles têm voz, eles podem emitir sons guturais, mas eles não têm nenhum tipo de defeito nas suas cordas vocais. Eles podem se comunicar, mas eles preferem serem chamados de surdos. Tem pessoas ouvintes, por exemplo, que têm algum problema na sua voz. Eles sim seriam as pessoas mudas. Então existe a diferença. A pessoa ouvinte que é muda, porque ela não emite sons e não se comunica pela fala, e os surdos que eles não são mudos porque eles podem falar. Agora você falou aqui do surdo oralizado. Que características ele tem, né? O que seria o surdo oralizado? O
o surdo oralizado é aquele que desenvolveu mais a sua leitura labial. Não são todos os surdos oralizados que têm esse perfil, mas existe a comunidade dos surdos, mas hoje em dia nós temos muitos surdos bilíngues que se comunicam através da Libras e através da língua portuguesa, da leitura labial. Esses surdos são bilíngues. E existe a comunidade de surdos oralizados. São pessoas surdas, mas que não utilizam a língua de sinais e usam as tecnologias. E é legal que você está falando isso, né? Porque também não são todos os surdos que entendem o português, né? Depende muito do treinamento, da escolarização ou da opção linguística dele e de sua família. Muitos escolhem a Libras. Existem os surdos oralizados que conseguem falar, oralizar bem, mas eles preferem usar a Libras. Existem diversas identidades dessas pessoas surdas. Agora falando da educação bilíngue que você citou aqui, né? Como é que funciona a educação dos surdos? O que é a educação bilíngue? Bom, há muitos anos, nós vivemos sob a égide da política inclusiva, de educação inclusiva. E nós víamos que os surdos, eles apresentavam dificuldade de desenvolvimento. Por quê? Nós sabemos que os familiares de surdos, em sua grande maioria, é composta por pessoas ouvintes que não sabem língua de sinais. Então, essas crianças surdas, elas acabam ingressando numa escola, na escola inclusiva, por exemplo, ou numa escola comum, sem ter a base linguística da língua portuguesa, sem ter a base linguística da Libras. Então, essas crianças apresentam uma dificuldade enorme pelo atraso linguístico. Para eu ensinar uma criança ouvinte o português, é de uma forma bem distinta que uma criança surda. A criança surda, ela se desenvolve de forma visual. Uma criança ouvinte, pelo canal auditivo. Então, por isso, o nosso sonho é criar muitas escolas bilíngues para que ela sirva de apoio para as crianças surdas. Não é uma adaptação. A gente quer que o surdo aprenda realmente, aprenda de fato, tendo como base, como primeira língua, a Libras, língua brasileira de sinais. E depois ele poderá se desenvolver plenamente na escrita da língua portuguesa como segunda língua. Então, por isso que nós falamos que as escolas bilíngues são as escolas que a língua de instrução tem a Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua. Falando de educação, né, como está o acesso ao curso superior, né, a educação superior do surdo? Porque não é só o ensino fundamental e médio, né? Eles também têm esse acesso ao ensino superior. Existem cursos online para os surdos. Nós temos algumas parcerias com o INEP, que se preocupou, por exemplo, em adaptar o Enem em Libras. E essa prova ela é gravada, toda traduzida em Libras, é algo muito bonito, tem intérpretes, atores surdos, contudo, o grande problema é a aprovação desses surdos. Porque para ingressar em uma faculdade, você precisa ter conhecimento. Não é pela falta da Libras, não é porque eles não sabem Libras, eles sabem, mas o conhecimento se torna uma grande barreira para que esses surdos entrem para uma faculdade. Nós sabemos que o vestibular, ele ainda é uma grande barreira para as pessoas surdas. Em muitos lugares, os surdos, eles passam principalmente para cursos de letras libras, pois é um curso voltado especificamente para a licenciatura, em que o surdo pode ser professor de Libras ou na área bilíngue. Nós queremos que muitos outros cursos sejam abertos, ofertados para a população, para que tenhamos esses profissionais para atuarem nas escolas bilíngues, em letras libras, língua de sinais, pedagogia. Em outros cursos, nós sempre lutamos para que tivéssemos a questão da acessibilidade linguística em sala de aula, ou seja, a presença do intérprete. Então, nós temos lutado, ainda hoje, para que essa oportunidade seja ofertada aos surdos.
Karen, hoje tivemos muitas participações e vamos começar com a primeira, que é da Graziela Ribeiro, do Taquari, Distrito Federal. Que ações o MEC pretende fazer para a formação inicial e continuada dos professores que atuam tanto em escolas bilíngues quanto nas de inclusão? Nós, da Diretoria Bilíngue, de Educação Bilíngue de Surdos, temos trabalhado em parceria com a Diretoria de Educação Especial. Eles trabalham especificamente com a área de inclusão e nós com a área de educação bilíngue de surdos. Ambas diretorias têm feito bastante contato com o CNE, o Conselho Nacional de Educação, para reforçarmos as nossas bases de educação bilíngue e, no caso, a educação especial. Estamos delineando esses perfis e nós queremos convocar todos os profissionais de cada estado, esses representantes especificamente do CAIS, que é representante para a formação desses profissionais que trabalham com pessoas surdas. Da mesma forma, os representantes das secretarias da área das pessoas surdas. Estamos elaborando esse evento, essa proposta, é um programa. Essa proposta é trabalhar a formação continuada, ano após ano, para que esses profissionais de diferentes áreas de atuação, não somente o professor bilíngue, mas o intérprete de Libras, o professor de Libras, o professor especializado em surdo-cego, em surdo-cegueira, para que todos possam trabalhar também, saber atender crianças surdas com outras deficiências. E então o nosso foco é a formação desses profissionais. E nós já estamos preparando essa proposta. Agora temos a pergunta da professora de Libras, Aline Pacífico, de Brasília, DF. Como o MEC poderia orientar as secretarias de educação nos concursos para professores de Libras, evitando contratar pessoas sem formação e proficiência? Bom, nossa proposta, enquanto MEC, é construir um novo decreto, um decreto nacional da educação bilíngue de surdos. E nós sabemos que essa questão ela é reincidente. Muitos profissionais eles não são fluentes em Libras. Alguns professores da escola, eles precisam fazer cursos de Libras. Para ele trabalhar em uma escola bilíngue, ele precisa passar por uma banca avaliadora. Então, nós estamos construindo isso e esse profissional vai ser avaliado na sua fluência, na didática, e essa é a nossa proposta. Qual a diferença entre intérprete e guia-intérprete? São profissionais que atuam em áreas diferentes. Por exemplo, o intérprete ou o tradutor, ele trabalha mais em um contexto de pessoas surdas, de surdos que visualizam essa tradução, a língua de sinais, e que ele se comunica, como nós estamos fazendo aqui agora. A Elisângela está fazendo um papel, sendo a minha voz, e está fazendo a tradução da sua voz para mim. Então, nós temos áreas diferentes de atuação desses profissionais. Temos áreas jurídicas, a área educacional. Os intérpretes podem atuar em vários ambientes e espaços. O guia-intérprete, ele trabalha especificamente com pessoas surdas e cegas. E é uma comunicação diferenciada. Veja, a pessoa surda cega, ela não enxerga. Então, o trabalho é através de Libras tátil, com contato físico. Karen, já já a gente continua a nossa conversa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Tá certo. Compartilhe com os amigos, com os primos, com os conhecidos, tá? Que todo dia tem o Tarde Leve. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe o seu like, é muito importante, tá certo? Então vamos, rota pro vídeo.